O grito de João rasgou o ar úmido da casa antiga no porto como um trovão inesperado. Você é uma vergonha para esta família inteira, berrou o pai, o rosto contorcido de fúria e descrença, enquanto a mãe se encolhia no canto, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto envelhecido. Aos 16 anos, João acabara de ser flagrado nos braços de Miguel, o melhor amigo de infância, num beijo roubado no sótão empoeirado, e naquele instante, o mundo que ele conhecia desmoronou como as paredes de um castelo de cartas ao vento atlântico. João sentiu o coração martelar contra as costelas, o ar rarefeito nos pulmões, como se o próprio oceano da costa portuguesa tivesse engolido sua respiração. Miguel, pálido e trêmulo, foi empurrado para fora da casa pela mão pesada do pai de João, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de anos pescando no Douro. Saia daqui, seu demonio. E você, João, some da minha frente antes que eu perca o controle de vez, rosnou o pai, os olhos ingestados de uma mistura de raiva e medo primordial, como se o filho tivesse invocado o diabo em si mesmo. A mãe, Dona Maria, murmurou algo incoerente sobre orações e santos, mas não se moveu para defender o menino que carregara no ventre por 9 meses. Era 2005, e em uma família católica devota de classe média baixa no norte de Portugal, ser gay não era apenas um pecado, era uma maldição que manchava o nome da linhagem inteira. Naquela noite, João fugiu com uma mochila nas costas, contendo apenas uma muda de roupa, o diário onde anotava versos tortos sobre o mar e os sonhos proibidos, e o colar de conchas que Miguel lhe dera no verão anterior. As ruas de pedra do Porto o engoliram como um labirinto vivo, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao sal do Atlântico distante. Ele caminhou horas, o corpo dormente pela adrenalina, até chegar à estação de São Bento, onde comprou uma passagem para Lisboa com os poucos euros roubados da gaveta da cozinha. No trem noturno, encostado à janela fria, João chorou pela primeira vez em silêncio, imaginando o rosto de Miguel, aqueles olhos castanhos que prometiam mundos inteiros, e jurando a si mesmo que nunca mais voltaria àquele inferno de silêncios opressivos e olhares acusadores. Lisboa seria sua salvação, ou ao menos um lugar onde pudesse respirar sem o peso da vergonha alheia. Chegando à capital ao amanhecer, o sol nascente tingia o Tejo de tons alaranjados, como se o rio sussurrasse promessas de renascimento. João, exausto e faminto, desceu na estação do Rocio com o coração apertado, mas os olhos arregalados para a efervescência da Baixa. As pessoas corriam apressadas, vendedores ambulantes gritavam ofertas de castanhas assadas, e o ar vibrava com o trinado de elétricos amarelos subindo as colinas. Ele encontrou abrigo temporário em um albergue barato no Bairro Alto, um labirinto de ruas estreitas onde a noite se transformava em carnaval de vozes e risadas. Ali, pela primeira vez, ouviu sussurros sobre um mundo paralelo, bares escondidos onde homens dançavam com homens, e mulheres se beijavam sem medo sob as luzes neon. Era o ano em que Portugal legalizara o casamento gay, um eco distante de mudança, mas para João, ainda um garoto perdido, aquilo soava como um conto de fadas distante. Nos primeiros dias, a fome e o medo o consumiram. Ele lavava pratos em um café perto do Chiado por Trocados, dormindo em bancos do Jardim da Estrela quando o albergue lotava. Foi numa tarde chuvosa, enquanto limpava mesas molhadas, que conheceu Ana, uma mulher de 20 e poucos anos com cabelo curto tingido de azul e um sorriso que desafiava o mundo. Ela era ativista da ILGA Portugal, a associação que lutava pelos direitos LGBTQ+, e ao ver o colar de conchas no pescoço de João, um símbolo sutil de quem ele era, sentou-se à mesa vazia e perguntou, perdido no mar, marinheiro. Aquelas palavras simples abriram uma porta que João nem sabia que existia. Ana o levou para um grupo de apoio no Terreiro do Paço, onde jovens como ele compartilhavam histórias de rejeição familiar, amores interrompidos e a coragem de se erguer das cinzas. Ali, João encontrou não apenas ouvidos compassivos, mas uma família escolhida. Havia Rui, um artista de rua com tatuagens de arco-íris nos braços, que pintava murais de azulejos reimaginados com casais queer nas fachadas de Lisboa. E Sofia, uma lesbiana de Braga que fugira de um casamento arranjado, agora estudando direito para derrubar leis antigas. Eles riam das piadas ruins de João sobre o clima imprevisível de Portugal, choravam juntos pelas noites em que a solidão mordia como o vento do norte, e teciam laços que nenhum sangue poderia romper. Pela primeira vez, João se permitiu sonhar além da sobrevivência. Ele começou a frequentar aulas noturnas de literatura na Universidade de Lisboa, devorando Saramago e Pessoa, encontrando ecos de sua alma nas palavras tortuosas do heterónimo Álvaro de Campos, que gritava sobre o amor que não se explica. Mas o passado não o largava tão facilmente. Cartas chegavam ao albergue, endereçadas com a caligrafia trêmula da mãe: volte para casa, filho. Seu pai está doente no coração desde aquela noite. Deus perdoa, mas a família não pode viver sem você. João as rasgava, o peito apertado por uma culpa que não merecia carregar. Miguel, o amor de juventude, reapareceu em mensagens esporádicas por um celular emprestado: eu te procuro em sonhos, João. O Porto é cinza sem ti. Cada palavra era uma faca doce, reabrindo feridas que mal cicatrizavam. Ana o alertava:
Não volte correndo para o fogo que te queimou. Construa sua própria lareira primeiro. E assim ele fez, mergulhando no ativismo, organizando marchas pelo PRID em Lisboa, onde bandeiras multicoloridas tremulavam contra o céu azul, e o som de tambores ecoava como um hino de liberdade. Meses se transformaram em anos, e João cresceu como as videiras do Douro, raízes profundas em solo novo. Aos 22, ele se formou em literatura, com uma tese sobre representações que era essa de Queiroz que impressionou os professores. Um emprego como editor em uma pequena editora no Chiado o ancorou, e foi lá que conheceu Tomás, o homem que mudaria tudo. Tomás era ilustrador, com olhos verdes como o mar de Cascais e um riso que iluminava salas inteiras. Eles se esbarraram numa feira de livros na Feira da Ladra, quando o caderno de esboços de Tomás caiu aos pés de João, revelando desenhos de casais entrelaçados sob o sol português. Desculpa, estou sempre caindo no teu caminho, brincou Tomás, e João, corando, respondeu, talvez o destino goste de tropeços. O que começou como cafés no Rossio evoluiu para noites caminhando pelo Tejo, mãos roçando casualmente até se entrelaçarem com firmeza. Tomás era diferente de Miguel, mais maduro, com cicatrizes próprias de uma infância em Faro onde fora expulso da escola por comportamento inadequado. Ele entendia o silêncio de João sobre a família, preenchendo-o com histórias leves de sua avó, uma viúva que tricotava cachecóis arco-íris em segredo. Pela primeira vez, João se permitiu amar sem reservas, sentindo o coração expandir como as velas de um barco ao vento. Eles alugaram um apartamento pequeno no Príncipe Real, com janelas que davam para jardins escondidos, onde plantaram ervas e sonharam com viagens a Sintra. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema inesperado numa manhã de domingo. A voz da mãe, fraca e entrecortada, João, seu pai. Ele teve um derrame. Os médicos dizem que precisa de cirurgia, mas não temos dinheiro. Por favor, volte. Somos sua família. O pedido era simples, mas carregava o peso de anos de silêncio acusador. João desligou, as mãos tremendo, e contou a Tomás, que o abraçou forte, vai, amor. Mas não sozinho. Eu vou contigo. A viagem de trem de volta ao Porto foi um túnel no tempo, as paisagens verdes do interior português desfocando como memórias borradas. Ao chegar, a casa familiar parecia menor, encolhida pelo tempo e pela ausência. O pai jazia na cama, um homem outrora robusto agora frágil como porcelana de vista alegre, os olhos evitando os de João. A mãe o recebeu com um abraço hesitante, murmurando, meu menino cresceu, mas o ar estava carregado de palavras não ditas. Durante a cirurgia, financiada pelo empréstimo que João tirara de sua poupança dura, a família o tratou como um herói relutante, tias e primos elogiando sua boa sorte em Lisboa, como se o sucesso dele fosse um acidente. Mas quando o pai se recuperou, as visitas se tornaram demandas. Manda mais um pouco, João. A conta da luz subiu, pedia à mãe por telefone, e ele enviava, o coração dividido entre piedade e raiva. Tomás percebia a mudança em João, as noites insones, os olhares distantes para o horizonte do Tejo. Eles te usam como um banco, não como um filho, disse ele uma noite, durante uma discussão acalorada no apartamento. João rebateu, é família, Tomás. Você não entende? Veio de um lugar onde o amor vence tudo. A mágoa de Tomás era palpável, ele carregava sua própria ferida, uma ex-namorada que o abandonara por não ser homem o suficiente. A briga escalou, palavras cortantes voando como gaivotas em tempestade, e pela primeira vez, João viu rachaduras no amor que construíra com tanto cuidado. Enquanto isso, o passado ressurgia de formas inesperadas. Miguel, agora um professor em Coimbra, reapareceu em Lisboa para uma conferência, e um encontro casual no bairro Alto reacendeu faíscas antigas. Você mudou, mas seus olhos ainda contam a mesma história, disse Miguel, o toque de sua mão no braço de João enviando arrepios familiares. A confusão se instalou, era saudade ou traição? João confessou a Tomás, que reagiu com uma dor crua, se você ainda o ama, porque está comigo. O apartamento, outrora refúgio, tornou-se palco de silêncios pesados, onde o cheiro de café queimado misturava-se a lágrimas não derramadas. A crise culminou no PRID de Lisboa daquele ano, uma marcha vibrante pelas ruas da Avenida da Liberdade, com milhares de vozes erguidas contra o preconceito. João marchava ao lado de Ana e Rui, a faixa, amor sem vergonha, tremulando em suas mãos, mas seu coração estava em frangalhos. Tomás o seguia à distância, o rosto uma máscara de determinação. No meio da multidão, sob o sol implacável, João avistou o pai, sim, o homem que o chamara de vergonha, agora ali, de pé desajeitado com uma placa improvisada. Desculpa, filho. Eu errei. As lágrimas vieram como uma enxurrada, e pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, o mundo ao redor aplaudindo como ondas do mar. Mas a reconciliação familiar era frágil. Semanas depois, uma carta chegou, o empréstimo para o carro novo, João. Seu irmão precisa para o trabalho.
A raiva explodiu, João confrontou a família em uma visita tensa ao Porto, as palavras saindo como um rio represado: eu não sou caixa eletrônico. Sou seu filho, não uma máquina para consertar seus erros. O pai, envergonhado, admitiu: eu tinha medo, João. Medo de te perder para um mundo que não entende. Pela primeira vez, houve um diálogo, cru, doloroso, mas real, onde João compartilhou as noites de solidão, os amores perdidos, e a força que encontrara em si mesmo. De volta a Lisboa, Tomás esperava com braços abertos, mas com condições: precisamos curar juntos, ou não duramos. Eles buscaram terapia em grupo na Ilga, onde histórias como a deles teciam uma tapeçaria de resiliência. Miguel, respeitoso, afastou-se, tornando-se um amigo distante, um capítulo fechado com gratidão. E João, enfim, definiu limites com a família, envios mensais limitados, visitas condicionadas a respeito mútuo. O pai começou a ler os livros de João, enviando anotações desajeitadas sobre o amor que pessoa escondeu. Anos se passaram, e o apartamento no Príncipe Real ganhou uma varanda florida, onde João e Tomás brindavam ao pôr do sol com vinho do Alentejo. A família, devagar, transformava-se. O irmão mais novo, descobrindo sua própria identidade fluida, pedia conselhos a João. A mãe tricotava um cachecol arco-íris, inspirada na avó de Tomás. Não era perfeito, as feridas de 16 anos deixavam cicatrizes, mas era autêntico, como o fado que ecoava nas ruas de Alfama, cheio de saudade e esperança. Numa noite de verão, sob as estrelas de Belém, João sussurrou a Tomás: você me salvou do abismo. E Tomás, beijando sua testa, respondeu: não, amor. Você se salvou. Eu só segurei a corda. O Tejo fluía sereno, testemunha de uma jornada de vergonha à redenção, onde o amor, que era profundo, indomável, provara ser a força mais revolucionária de todas.